Muitas pessoas questionam de onde vêm os palestinos. Neste vídeo mostraremos quais as suas raízes de acordo com a Bíblia, e exploraremos não apenas as referências bíblicas, mas também consideraremos a história, genética e linguística. Muitos se perguntam quem são os palestinos, se são verdadeiramente descendentes de Ismael. No livro de Gênesis, capítulo 16, versículos 10 a 12, afirma: E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida, e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Atualmente, muitas pessoas usam esses versículos para afirmar que os palestinos contemporâneos são descendentes diretos e puros de Ismael, filho de Abraão e irmão de Isaque. Isso é frequentemente citado como uma das razões para os conflitos contínuos na região de Gaza, em Israel. No entanto, é importante questionar se essa afirmação reflete a realidade. A origem étnica dos palestinos é muito mais diversificada do que a maioria das pessoas imagina. Além de suas raízes árabes e a fé islâmica predominante, muitos palestinos têm uma significativa herança genética judaica de judeus antigos que se converteram ao Islã nos séculos VI e VII. As origens étnicas dos palestinos como um grupo nacional que reside na Terra ao Sul têm sido objeto de estudos abrangentes abordando aspectos linguísticos e genéticos. Além disso, as ideologias nacionalistas deram origem a muitos mitos sobre essa população. É essencial compreender que a população palestina, apesar de ser predominantemente árabe-muçulmana, não é homogênea, abrangendo uma diversidade significativa em termos de práticas religiosas, línguas, culturas e até grupos étnicos. A história demográfica da Palestina é complexa, moldada por eventos históricos, migrações e influências de várias potências imperiais ao longo dos séculos. Guerras, revoltas e desenvolvimentos religiosos também desempenharam papéis cruciais na evolução demográfica da região. Desde a conquista muçulmana do Levante no século VII, a região passou pelos processos de arabização e islamização, resultando na formação de uma população árabe-muçulmana. No entanto, essa população era consideravelmente menor do que a população da região no final da Antiguidade. Durante a Idade Média até o início do século XX, essa população árabe-muçulmana tornou-se o principal grupo religioso na região. No entanto, muitas famílias palestinas traçam suas origens a clãs árabes nômades que se estabeleceram na região antes ou após a conquista islâmica. Algumas famílias palestinas mantêm tradições orais que remontam às suas raízes judaicas e samaritanas. Os esforços contínuos para construir uma identidade nacional palestina e consolidar a consciência nacional como a base principal da identidade têm desempenhado um papel significativo na história interna da Palestina. Ao examinar a complexa história demográfica, fica evidente que ela foi influenciada por vários eventos históricos e migrações ao longo dos séculos. Durante a Idade do Bronze, a região era habitada principalmente por cananeus, um povo de língua fenícia. No início da Idade do Ferro, os israelitas surgiram como um grupo étnico e religioso distinto na região, fundando os reinos de Israel e Judá. A queda desses reinos para os assírios e babilônios resultou no exílio forçado para o leste. Posteriormente, a região ficou sob o domínio dos impérios persa, helenístico e romano. Os judeus eventualmente se tornaram a maioria da população na Palestina durante a Antiguidade, desfrutando até mesmo de um breve período de independência sob a dinastia Hasmoniana. No entanto, a região foi posteriormente incorporada ao domínio romano, e as guerras judaico-romanas causaram a morte, deslocamento e escravidão de muitos judeus, resultando em uma significativa diminuição da população judaica na Judéia nos séculos seguintes. A região experimentou turbulências políticas e econômicas, conversões à emergente religião cristã e perseguição religiosa de minorias sob o domínio bizantino. Durante o século VII, os árabes muçulmanos, convertidos ao Islã, conquistaram o Levante, iniciando os processos de arabização e islamização. Isso resultou da conversão e assimilação locais, combinadas com a presença muçulmana na região. A população da Palestina diminuiu significativamente ao longo dos séculos, passando de cerca de 1 milhão durante os períodos romano e bizantino para cerca de 300 mil no início do período otomano. Muitos habitantes converteram-se ao Islã, adotaram a cultura árabe e a língua árabe ao longo do tempo.
Uma parte significativa da população na região de Nablus é descendente dos samaritanos que se converteram ao Islã. Não está claro se a conversão ao Islã na Palestina ocorreu antes ou depois das Cruzadas. Alguns estudiosos sugerem que a islamização em massa ocorreu posteriormente, possivelmente durante o período mameluco. O período mameluco refere-se ao domínio de uma dinastia de líderes militares conhecida como mamelucos em várias regiões do mundo islâmico, notadamente no Egito e na Síria. Os mamelucos eram originalmente soldados escravos que se tornaram governantes poderosos do Estado Islâmico durante os séculos 13 a 19. Embora o domínio mameluco tenha chegado ao fim em 1517 com a conquista otomana, os mamelucos foram absorvidos no sistema otomano, mantendo alguma autonomia local. A composição demográfica da Palestina foi moldada por várias ondas de migração, incluindo a migração egípcia durante os reinados de Muhammad Ali e Ibrahim Pasha, bem como a imigração de argelinos após a revolta de Abu Qir no século XVIII e XIX. Mais tarde, durante a segunda metade do século XIX, houve migrações de povos do Cáucaso para a Palestina, incluindo eslavos, bósnios e circassianos. Durante o século XVII, a população da Palestina diminuiu e permaneceu entre 150.000 e 250.000 pessoas ao longo de vários séculos sob o domínio otomano. Focando nas origens dos palestinos, durante o período otomano, os palestinos consideravam-se descendentes não apenas dos conquistadores árabes do século VII, mas também dos povos indígenas que habitavam a terra desde tempos imemoriais. De acordo com o estudo antropológico palestino, uma variedade de povos se estabeleceu na região ao longo da história e a considerou sua pátria. Isso incluiu inicialmente os cananeus, seguidos pelos filisteus, israelitas, hebreus e árabes descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Os nabateus, descendentes de Ismael, deram origem a essa tribo árabe. Arameus, descendentes de Arão, também semitas, e romanos e árabes descendentes de Midian também fazem parte dessa mistura de povos. Essa diversidade de povos contribuiu para a rica herança cultural e étnica da Palestina ao longo dos séculos. Na realidade, o estudo está correto, pois os palestinos de hoje, apesar de teorias da internet que afirmam que são exclusivamente descendentes de Ismael, têm uma herança diversificada, incluindo traços judaicos, edomitas, arameus, cananeus e filisteus. Todos esses grupos se misturaram ao longo do tempo. É evidente que o povo palestino tem predominantemente origens semitas, tanto em aparência quanto em genética, pois os semitas estão presentes em sua ancestralidade, incluindo árabes palestinos e judeus. Estudos genéticos recentes revelaram que, em termos de linhagem paterna, as divisões étnicas entre judeus e palestinos estão relacionadas. Análises genéticas em populações judias mostraram que judeus e palestinos são geneticamente mais próximos entre si do que judeus de outros países. De acordo com um estudo de 2010 conduzido por Bear et al., intitulado A Estrutura Genômica do Povo Judeu, os palestinos testados geneticamente agruparam-se geneticamente próximos aos beduínos jordanianos e árabes sauditas, sugerindo uma origem comum na Península Arábica. No mesmo ano, um estudo liderado por Harry Oster, entre outros, concluiu que os palestinos compartilhavam semelhanças genéticas com beduínos, drusos e alguns grupos judeus do sul da Europa, que são os vizinhos genéticos mais próximos das populações judaicas. A explicação para algumas populações judaicas compartilharem semelhanças genéticas com povos europeus está relacionada ao fato de que, na antiguidade, os judeus se misturaram com grupos étnicos europeus, como os judeus Ashkenazi, que incluem descendentes de europeus como alemães, entre outros. Essa mistura ao longo do tempo contribuiu para as semelhanças genéticas observadas. Textos antigos afirmam há milênios que árabes e judeus não são povos distantes, mas sim irmãos, e estudos genéticos continuam a apoiar essa afirmação. Curiosamente, um estudo de DNA conduzido por Nebel encontrou uma considerável sobreposição genética entre árabes, judeus israelenses e palestinos. Nebel propôs que uma parte, ou talvez a maioria, dos palestinos muçulmanos descendem de habitantes locais, principalmente judeus, que se converteram após a conquista islâmica no século VII. Em outras palavras, os palestinos de hoje têm uma ancestralidade diversificada, incluindo judeus, arameus, ismaelitas da tribo nabateia descendente de Esaú, bem como cananeus e filisteus. Essa diversidade genética reflete a complexa história da região. Muitas pessoas têm questionado os eventos no Oriente Médio e as profecias bíblicas.
A compreensão das origens complexas e multifacetadas do povo palestino é crucial para abordar questões atuais e promover uma compreensão mais profunda da região. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações. Nos vemos no próximo vídeo.